3. Por que ser grato? A utilidade da gratidão. Há uma fábula de Esopo que se chama A Formiga e a Pomba. Ela conta que uma formiga começou a se afogar na água. Uma pomba que voava por ali viu a cena e, tomada de compaixão, arrancou um galinho e jogou-o na água, pelo qual a formiga se salvou. Passado algum tempo, um passarinheiro besuntou caniços com visgo e prendeu a pomba. Vendo isso, a formiga mordeu o pé do passarinheiro, que se desequilibrou e agitou o caniço, facilitando a libertação da pomba. Veja como, em primeiro lugar, a gratidão estabelece vínculos de solidariedade entre aquele que recebeu um favor e aquele que o praticou. Por meio da gratidão, os relacionamentos deixam de se pautar apenas por padrões utilitaristas, nos quais o outro só importa quando nos é útil. A solidariedade é um efeito colateral da gratidão. Em segundo lugar, a gratidão também embeleza as pessoas, torna-as mais atraentes. Para além do conceito jurídico e teológico de cariz, há nessa palavra grega um sentido estético. Os filósofos gregos, Platão, de 428 a 327 a.C., e Plotino, de 205 a 270, afirmavam que algo era belo se tivesse graça, se fosse gracioso. A beleza de algo dependeria do fato de que há uma característica intrínseca àquilo que é belo que não pode ser reduzida a outros conceitos, como proporção, harmonia ou dignidade, e que faz com que a coisa seja altamente apreciada em si mesma do ponto de vista estético. Pode parecer que, quando dizemos que a gratidão embeleza a pessoa, devemos estar usando o termo beleza metaforicamente, com um sentido completamente diferente do que atribuímos ao termo quando dizemos que uma modelo famosa ou que uma obra de arte é bela, é graciosa, mas é exatamente o contrário. Algo intrínseco e, nesse sentido exclusivo, à elegância inquestionável de Costanza Pascolato, ao drama e à perfeição dos afrescos de Michelangelo na Capela Sistina, ou ao cuidado do advogado Luiz com seus benfeitores, algo intrínseco a quem concede um favor, um dom ou uma graça, mas também intrínseco a quem, movido pela gratidão, desenvolve determinado sentido em relação ao benfeitor. Fazem deles pessoas graciosas, fazem deles seres únicos e dignos de alto apreço. Em terceiro lugar, a gratidão é fonte de felicidade, alterando nosso cérebro e afastando a depressão, melhorando nosso sono, estimulando nossos relacionamentos amorosos e aumentando a nossa imunidade biológica. O professor Glenn Fox realizou um experimento para determinar essa conexão, expondo voluntários a depoimentos gravados por sobreviventes do Holocausto que se salvaram com a ajuda de outra pessoa. Os testemunhos foram traduzidos para a segunda pessoa, como se o depoimento fosse vivido pela pessoa que o ouvia. Algo mais ou menos assim. Imagine que, em uma noite de inverno, em um campo de concentração, você recebesse um agasalho de outro prisioneiro, pedindo aos voluntários que tentassem se imaginar efetivamente naquelas situações. Esses voluntários foram submetidos a exames de ressonância magnética e descobriu-se que, naqueles que reportavam um sentimento de gratidão ao ouvir o depoimento, observava-se uma alteração na atividade das regiões do cérebro associadas à empatia, à regulação das emoções e ao processo de alívio do estresse. Algumas dessas regiões do cérebro também são estimuladas quando socializamos ou sentimos prazer. Como afirmou a poeta Bruna Beber, a felicidade é muito mais desconcertante que a dor. Joel Hong e Joshua Brown descobriram algo semelhante em outra pesquisa. Eles dividiram 300 voluntários em 3 grupos. Os integrantes do primeiro grupo escreveram semanalmente uma carta de agradecimento a alguém durante 12 semanas, ainda que não fosse necessário que efetivamente enviassem a carta ao destinatário. De fato, apenas 23% dos voluntários desse grupo
enviaram suas cartas. Nesse período, os integrantes do segundo grupo escreveram semanalmente uma carta sobre seus sentimentos negativos com relação às suas vidas. O terceiro grupo de controle não escreveu qualquer carta. O que Wong e Brown descobriram é que os integrantes do primeiro grupo reportaram uma melhora gradual de sua condição psíquica à medida que escreviam suas cartas. Os pesquisadores então supuseram que isso ocorreu porque a gratidão nos liberaria de emoções tóxicas ao criar laços mais profundos entre as pessoas. Os pesquisadores notaram, por exemplo, que o uso do pronome pessoal de primeira pessoa do plural, nós, foi mais comum nas cartas escritas por pessoas do primeiro grupo do que nas cartas dos integrantes do segundo grupo, e que naquelas cartas também houve menos expressão de sentimentos negativos, tais como ressentimento e raiva. Além disso, um fato notável é que mesmo os integrantes do primeiro grupo que não enviaram suas cartas perceberam melhor em suas condições psíquicas. Não é, portanto, a comunicação da gratidão a um benfeitor que produz em nós a felicidade, mas o fato de nos tornarmos conscientes do sentimento de que somos gratos. A neurociência e a psicologia comprovam que a gratidão reprograma nosso cérebro de tal forma que nos tornamos, aos poucos, mais felizes. Para além da utilidade, comunidade e condição humana. Ninguém nega que a gratidão seja útil. Quando se é grato, geramos laços de solidariedade e de fraternidade que nos amparam e nos consolam. Quando somos gratos, tornamos-nos mais atraentes e mais felizes. Mas se fosse apenas isso, talvez bastasse que parecêssemos ser gratos, que agíssemos como se fôssemos gratos, sem que nosso sentimento se alterasse. Por causa das pessoas que possam manter uma aparência de gratidão apenas para desfrutar de benefícios práticos, o moralista francês François de La Rochefoucauld disse com sarcasmo: gratidão é meramente a esperança secreta por favores posteriores. Parecer ser grato é útil, mas basta aprofundarmos nossa reflexão para percebermos que a gratidão vai além da aparência e da utilidade. A gratidão diz respeito à ética inerente à nossa condição humana. Em várias religiões, a gratidão marca nossa relação com Deus ou com a esfera da espiritualidade. O budismo, por exemplo, afirma que a gratidão produz o contentamento, que é considerado o maior de todos os tesouros. Esse é também o caso do judaísmo. Segundo a tradição rabínica, ninguém pediu para nascer, e por isso o fato de que estamos aqui é um dom divino, fruto da graça de Deus, sendo nossa vida um bem que não podemos prover por nós mesmos, mas de que, obviamente, necessitamos. Uma das cerimônias em que a percepção dessa realidade se concretiza é o Birkat Hagomel. Antes da leitura da Torá, a lei escrita por Moisés, alguém que sobreviveu a um grande perigo vai à frente da sinagoga e pronuncia uma bênção de agradecimento. Bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que concede aos culpados beneficência, pois concedeu a mim o bem. Ao que toda a congregação responde: Amém. Aquele que te concedeu o bem, ele te conceda todo o bem sempre. O agradecimento nos torna conscientes de que nossa vida é frágil e está sempre na dependência de nosso relacionamento com outros, seja com Deus, seja com a comunidade. A gratidão permite-nos estabelecer relacionamentos profundos e verdadeiros com as pessoas, sem o que não podemos ser felizes. O ingrato se relaciona com os outros apenas superficialmente e esporadicamente, porque não envolvendo reciprocidade de afeto, apenas a dimensão externa das ações é requerida em seus relacionamentos. E por isso, ele não pode nem conhecer nem ser conhecido verdadeiramente pelo outro. Os relacionamentos superficiais, entretanto, inviabilizam
a vida em sociedade no longo prazo. A gratidão produz vínculos sociais, e vemos isso, por exemplo, nos mandamentos dados por Deus a Moisés no Monte Sinai. Entre eles, há um que diz: honra teu pai e tua mãe, conforme o Senhor teu Deus te ordenou, a fim de que teus dias se prolonguem e que sejas felizes sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Trata-se de um princípio ético de justiça intergeracional. Assim como nossos pais manifestaram seu amor por nós quando éramos incapazes de prover nosso próprio sustento, chega a hora de retribuirmos. Por acaso não é esse o fundamento ético do sistema de repartição da previdência social vigente no Brasil, em que uma geração custeia os benefícios sociais da geração que lhe antecedeu? Não necessariamente com bens, mas também com eles, se preciso for, mas sempre com amor. A gratidão recorda que somos como os nós de uma trama que nos prende uns aos outros, como na música de Arnaldo Antunes. Antes de mim vieram os velhos, os jovens vieram depois de mim. E estamos todos aqui, no meio do caminho dessa vida, vinda antes de nós, e estamos todos a sós, no meio do caminho dessa vida, e estamos todos no meio, quem chegou e quem faz tempo que veio, ninguém no início ou no fim. Em nosso nascimento, fomos naturalmente inseridos em uma família, com seus hábitos, seus valores, seus padrões de comportamento que ajudaram a moldar quem somos. O mesmo se dá com a nação em que nos inserimos. A maioria de nós não o fez voluntariamente, mas por nascimento. É verdade que podemos mudar de família e até de nação, mas o fato de que somos seres humanos nos insere definitivamente nessa grande comunidade que não conhece limites temporais ou espaciais, do qual não podemos sair, a humanidade. Temos uma linhagem genética e cultural que nos constitui seres humanos e que nos liga uns aos outros. Temos um destino comum. Devemos ser gratos por isso. E é por meio da gratidão que nos apropriamos da nossa condição de membros dessas comunidades. A gratidão, enfim, nos torna mais acessíveis aos olhos dos seres humanos, mas nos torna também mais aceitáveis aos nossos próprios olhos, porque nos torna fortes. Reconhecer-se carente, vulnerável e dependente é abrir mão de toda soberba. É, sobretudo, reconhecer-se humano, permitindo que se estabeleçam vínculos de solidariedade entre nós. Conhecer a própria fraqueza é benéfico. Reconhecer nossa dependência nos fortalece, como escreveu o apóstolo Paulo. Quando sou fraco, então é que sou forte. 4. Por que é tão difícil ser grato? Uma vez que sabemos em que consiste a gratidão e a ingratidão, podemos pensar que seria fácil sermos gratos se apenas quiséssemos sê-lo. Na prática, sabemos que não é tão fácil quanto parece. Um antigo provérbio oriental diz que as pessoas que ganham entradas são as que vaiam primeiro no teatro. Infelizmente, a ingratidão está por toda parte, inclusive em nós mesmos. É importante, então, identificarmos quais são as barreiras que impedem a gratidão. Uma falsa imagem sobre nós mesmos. Um primeiro obstáculo à gratidão é nossa tendência a nos superestimarmos, criando uma falsa autoimagem e tornando a tarefa de sermos gratos quase impossível de ser realizada. Nossos desejos devem ser realizados. Nossa vontade é mais importante. Nossos valores são os únicos que importam. E se o frustrarem, se o mundo real não for como o mundo que idealizamos, não temos razão para agradecer, pois valorizamos mais o que pedimos do que aquilo que recebemos. Por isso, somos muito rápidos em pedir e reivindicar e muito lentos em agradecer. Conta-se que certa família, que viajaria para a praia por uma estrada perigosa, orou antes de partir, pedindo por proteção durante a viagem. Aparentemente, até hoje, não se lembraram de agradecer por terem chegado a seu destino
sem nenhum incidente. Um pouco de discernimento pode ajudar aqui. A imagem deturpada que temos a nosso respeito tende a nos levar a uma concepção de pessoas com direito a todas as coisas, inclusive aos benefícios, aos presentes e aos dons. Passamos a reivindicar em vez de sermos gratos. Reivindicar ou agradecer? Um segundo obstáculo à gratidão é a nossa ânsia em reivindicar em vez de agradecer. É provável que você já tenha assistido ao filme Forrest Gump, de 1994. Forrest Gump, interpretado por Tom Hanks, é um jovem ingênuo que não parece ser muito esperto. Alista-se como por engano no exército norte-americano durante a Guerra do Vietnã. Lá, durante um ataque de Vietcongues, ele salva heroicamente o tenente Dan Taylor, Gary Sinise, que infelizmente tem as duas pernas amputadas. Há uma grande diferença entre os dois personagens. Ainda que Forrest Gump não tenha perdido suas pernas, sempre foi vítima de bullying por causa de sua inteligência limitada e pelo fato de ter usado órteses ortopédicas quando criança. Mas graças à influência de sua mãe, Forrest Gump aprendeu a viver no tempo presente, gozando cada momento de sua vida, sendo grato por cada um deles. Na vida de Forrest Gump, tudo vem como uma graça, um dom, um presente, pelo que ele é grato. Já Dan Taylor vive amargurado pelo que perdeu, protestando contra o exército americano e contra Deus, por terem lhe negado algo que era seu por direito, as pernas. Victoria Camps observou que a sociedade ocidental contemporânea se tornou a sociedade dos direitos, ensinando-nos que temos direitos a muitas coisas, mas sem nos mostrar o limite entre aquilo a que realmente temos direito e aquilo a que não temos direito. Acaso não tenho o que tenho porque eu mereço ou porque é meu direito? Por que é preciso demonstrar agradecimento por algo? Estamos mais habituados ao discurso dos direitos e do mérito do que a qualquer outro. Sabemos que temos certas coisas porque as merecemos. Nós as ganhamos com nosso trabalho e nosso esforço. Já outras, temos-las porque temos direito a elas. Que razão pode haver para exigir reconhecimento pelos dons recebidos? É porque se pode chamá-los de dons? Acaso não é a linguagem do servo uma linguagem passada e anacrônica? Equivocadamente, a maioria de nós passou a imaginar que haveria um direito natural a tudo. Com isso, perdemos a capacidade de apreciar o que nos é dado de graça, o dom, o presente, o benefício, o favor. Isso não significa que devamos abrir mão de nossos direitos, que nos são assegurados pelo Estado e que foram conquistados por nós. Mas certamente é preciso haver discernimento para distinguirmos o que é, de fato, nosso direito e o que não passa de simples desejo. Talvez seja exatamente a gratidão que auxilia a reencontrar o equilíbrio. Este é o caso de Forrest Gump. Ele é como São Francisco de Assis, que mesmo na hora da morte, em meio ao sofrimento causado por suas muitas enfermidades, depois de ter saudado como irmãos o sol, a lua, as estrelas, o vento, o fogo, a água e a terra, dons gratuitos de Deus em nossa vida, consegue chamar também a morte de sua irmã e ser grato por ela. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal, felizes o que ela achar, conformes à tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças, e serve-o com grande humildade. Essa também é a lição do livro de Jó, no Antigo Testamento. Jó era um homem muito rico, cheio de saúde e com muitos filhos, um homem feliz. Por tudo isso, Jó dava graças a Deus. Um dia, o diabo provocou a Deus, dizendo-lhe que Jó só lhe era grato porque tinha todos esses dons que lhe foram dados por Deus. Deus, então, autorizou o diabo a privar Jó de tudo o que tinha, menos de sua vida. Jó perdeu os bens,
os filhos e a saúde física, mas disse: Nu saí do ventre da minha mãe, nu para ela hei de voltar. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sempre aceitamos a felicidade como um dom de Deus. E a desgraça? Por que não aceitaríamos? O que Jó manifestou nessas palavras é que ele reconhecia não ter direito a nenhuma dessas coisas. Tudo era dom, graça, presente de Deus. E este não podia ser chamado de injusto por tirar-lhe qualquer dessas coisas que, afinal de contas, pertenciam a ele mesmo, não a Jó. E a Bíblia diz que Deus aprovou a atitude de Jó. E o Senhor elevou ao dobro todos os bens de Jó. O Senhor abençoou os anos de Jó a seguir, mais ainda que os anteriores. Agradecer em todo o tempo e viver o presente. O terceiro obstáculo à gratidão é a nossa dificuldade de valorizar as coisas boas da vida em meio às lutas e sofrimentos. Simplesmente não podemos ser reféns das situações difíceis, senão não viveríamos um dia sequer. Como bem observou o poeta Mário Quintana, os jornais sempre proclamam que a situação é crítica, e isso provavelmente é verdade. O livro de Jó nos ensina a sermos gratos, mesmo em meio ao sofrimento. O mesmo ocorreu com o apóstolo Paulo. Em sua primeira carta aos moradores de Tessalônica, ele pediu-lhes que fossem sempre alegres, dando graças em todas as circunstâncias, mesmo em meio ao sofrimento. Paulo não pediu a seus irmãos que se sentissem agradecidos em alguns momentos ou apenas nos bons momentos, mas que fossem gratos em todos os momentos, inclusive nos maus. Sabemos que não é fácil sentir-se grato depois da morte de um filho, em meio a uma doença grave ou quando se é demitido do emprego. Quando estamos no meio da tempestade, é difícil ser grato por ela. É claro que, vendo de fora e no longo prazo, há a possibilidade de se justificar a tempestade e todos os acontecimentos de modo a ser grato por eles. No longo prazo, um pai judeu pode ter agradecido por seu filho morrer antes que fosse enviado a um campo de concentração. No longo prazo, um homem pode agradecer por ter contraído um câncer, que foi o que lhe permitiu conhecer sua esposa, a enfermeira responsável pela quimioterapia. No longo prazo, alguém pode agradecer por sua demissão, que o levou a empreender e a ficar rico. Não é disso que se trata. Não se trata de avaliar as consequências dos acontecimentos, mas de perceber que os acontecimentos não dependem apenas de nós, de perceber que nós é que somos dependentes. Jó não sabia qual seria o final de sua história, mas sabia desde sempre que deveria ser grato apesar dos sofrimentos. Diante dos desafios tristes da vida, não podemos nos refugiar no passado ou no futuro. No caso do pai que agradece por seu filho não ter sido enviado ao campo de concentração, ou do marido que agradece por ter se casado com alguém da clínica de quimioterapia, ou do trabalhador que se descobre um empreendedor, é o futuro que legitima a gratidão. Mas o futuro e o passado não são reais. O futuro ainda não existe e o passado nunca existiu, porque quando existiu o tempo a que chamamos de passado, ele existiu como presente e, de qualquer forma, não é mais real, não está mais presente. Em geral, é isso que costumamos fazer: procurar no passado e no futuro toda a justificativa do que temos vivido no presente. Rubem Alves conta que as crianças geralmente são condenadas a viverem apenas em função de seu futuro. O que você vai ser quando crescer? Médico, advogado, engenheiro. E para isso é preciso estudar muito e brincar pouco. As crianças geralmente são privadas de seu presente e são concebidas como adultos em potencial. Mas no caso de uma criança que tem uma leucemia grave, o pai não irá perguntar o que ela quererá ser quando crescer, simplesmente porque ela não irá crescer. Por isso, seu pai apenas pergunta: de que você quer brincar hoje? Se o futuro lhe está sendo negado, essa criança recupera seu direito ao presente, interditado às demais.
E junto com ela, o pai também recupera o direito de ser pai novamente, não apenas o provedor, e por isso devemos ser gratos. Muito de nossa incapacidade de apreciar a beleza do mundo que nos cerca e de sermos gratos está no fato de que perdemos a capacidade de viver no presente. Nossa vida, via de regra, é regida apenas pelo futuro ou pelo passado, como dizem Mark Williams e Danny Penman. Nós só temos um momento para viver, este momento, mas tendemos a viver no passado ou no futuro. É raro notarmos o que está acontecendo no presente. Quando percebemos que só podemos ser gratos pela vida presente, somos levados a perceber que tudo é um dom, que somos interdependentes em todas as coisas. Percebemos que a vida é um dom gratuito e devemos estar agradecidos por cada momento em que inflamos o peito ou por cada momento em que ouvimos uma criança chamar pelo nosso nome. Devemos ser gratos pelo tempo presente. É ilusório adiar a gratidão para um tempo futuro indeterminado. É inútil carregar o passado de reclamações e ressentimentos. Devemos ser gratos pelo que recebemos e não pelo que gostaríamos de receber. Devemos aprender a viver no presente. A vida está acontecendo agora. Caminharemos adiante com gratidão ou não? Vamos envelhecer amargurados ou vamos nos tornar cada vez mais gratos como uma criança? Afinal, somos cada vez mais jovens nas fotografias, como diz a poeta Ana Martins Marques. Ou seja, o tempo passará de qualquer maneira. Portanto, é importante lembrar hoje que a vida é um dom gratuito, que nos foi concedido sem que por ela pedíssemos e sem que a ela tivéssemos direito. E por isso, só podemos ser agradecidos. Mas só podemos fazer isso nos concentrando no que temos, não no que nos falta. Quando falamos que é possível ser grato, mesmo em meio ao sofrimento e a eventos que só podem ter consequências ruins, como a perda de um filho para uma doença grave, afirmamos que mesmo nessas circunstâncias há ocasião para ser grato. Não, obviamente, pela morte do ente querido, mas pelo tempo que viveu. Essa talvez seja a lição do filme A Chegada, de Denis Villeneuve, 2016. Essa foi a lição de Rand Pausch, um professor universitário norte-americano que, acometido por um câncer incurável que o matou em pouco tempo, proferiu uma conferência de despedida em sua universidade sobre como aproveitar a vida e sobre o que de fato importa nela. Gratidão é uma das palavras que sintetizam o modo como encarou sua vida. Há uma parábola budista contada por Daisetsu Teitaro Suzuki que ilustra essa ideia. Havia um estudante frustrado com a escola e preocupado com o futuro, que procurou seu professor em busca de alguma orientação sobre como agir. O professor lhe contou uma história, dizendo que havia um monge que estava caminhando pelas montanhas. De repente, apareceu um tigre que começou a caçar o pobre rapaz. Para se proteger, ele correu para a beira do penhasco e desceu para uma plataforma na montanha, dependurando-se na raiz de uma árvore, de modo que aquele tigre não conseguia alcançá-lo. A alguns metros abaixo, ele viu outros 15 tigres, todos famintos e prontos a devorá-lo. O monge estava ali, equilibrando-se e esperando que os tigres desistissem dele e fossem embora, ou que ele se cansasse de se equilibrar e caísse para a morte certa. Para piorar a situação, a raiz na qual se pendurara estava se arrebentando aos poucos. De repente, o monge olhou para a esquerda e viu um pé de morango, no qual havia um único morango, maduro, vermelho, fragrante. O monge então pensou: mas que morango maravilhoso! Logo apanhou e comeu. O estudante esperou algum tempo para que o professor terminasse a história, mas depois de alguns minutos ficou claro que ela já havia se encerrado. E o estudante disse: mestre, não entendi. O monge está prestes a ser devorado e come um morango? Isso é tudo? Qual é a lição?
O mestre respondeu: a lição é saber e abraçar a experiência de estar vivo. Você deve estar vivo a cada momento de sua vida. Olhe para você. Você está fugindo dos tigres que estão perseguindo você, pensando como tudo seria melhor se fosse diferente. E você está tão ocupado com isso que não consegue olhar para o lado, ver que ali há um morango magnífico e saboreá-lo. Você está experimentando a sensação de ser a mais afortunada pessoa do mundo pelo que está presente em sua vida hoje, ou você está sendo consumido pelo medo do que não está presente na sua vida, pelo medo do que pode lhe ocorrer no futuro? A parábola budista tem o mesmo sentido do filme Forrest Gump. Podemos ficar preocupados com o que tivemos no passado e não temos mais, ou com o que tememos não ter no futuro, ou simplesmente gozar e ser gratos pelo que temos no presente. Agradecer pelas pequenas coisas e pelas coisas em curso. Um quarto obstáculo à gratidão é nossa incapacidade de comemorar os pequenos dons da vida. Aqueles de nós que agradecem por algo geralmente lembram-se de fazê-lo diante de um grande dom, presente ou graça. A cura de uma doença grave, mas não de um resfriado. A contratação em um emprego, depois de meses desempregados, mas não por ter recebido um elogio de um cliente. A compra de um carro ou de uma casa, mas não de um par de chinelos. Vimos que o livro de Jó e a carta de Paulo nos ensinam a agradecer por todas as coisas, grandes e pequenas, em todas as circunstâncias, favoráveis ou adversas. Nós certamente sabemos disso, mas só num plano intelectual. Lembra-se dos graus da gratidão em São Tomás de Aquino? A correria do cotidiano da vida e a repetição dos dons e das graças nos anestesiam de tal modo que nem sequer nos impressionamos quando recebemos os mais preciosos dos bens. Um beijo da pessoa amada, um café oferecido ao visitarmos alguém, ou simplesmente o abanar do rabo de um cachorro ao chegarmos em casa, e a troca dos sapatos apertados do dia por um aconchegante par de chinelos. É muito difícil sermos gratos se esperamos apenas pelas grandes coisas para podermos agradecer. Mas se passamos a agradecer pelas pequenas coisas, o tempo todo teremos oportunidade de expressar verdadeira gratidão pela vida. Também será muito difícil aguardarmos que um processo seja concluído para termos o dom, o presente, a graça inteira ao nosso dispor. Ao contrário, o comum é que eles sejam recebidos em etapas, pouco a pouco. Antes que um tumor seja extirpado, muitas vezes ele simplesmente reduz de tamanho. E isso também é motivo para agradecermos. O processo de cura não chegou a seu fim, mas já se iniciou. Devemos agradecer não só pelas coisas concluídas, mas também pelas coisas em curso. Há uma história bíblica no primeiro livro de Samuel que retrata isso. Os hebreus estavam em guerra com as nações poderosas ao seu redor, e entre elas, com algum destaque, a nação dos filisteus. Os filisteus haviam sido derrotados, e Samuel erigiu um memorial de pedra e o chamou de Ebenezer, isto é, pedra de socorro, porque disse ele: até aqui o Senhor nos socorreu. A guerra não havia chegado ao fim, mas a vitória provisória era motivo suficiente para Samuel ser grato. Ebenezer. Ser grato pelas coisas em processo lembra a história de Brad Meyer, o inventor da barra de progresso na computação. Aquele recurso gráfico que diz que 80%, 90%, 95% de um download ou de uma atualização de um programa já se concluiu. O que é interessante é que o progresso que ele indica, por exemplo, 90%, nunca corresponde exatamente ao progresso do download ou da atualização. Ela não retrata algo que ocorre objetivamente no computador. A função dela é outra, subjetiva. Ela acalma o usuário, dando-lhe a sensação de que algo está em processo.
Se aprendermos a ser gratos pelo que está em processo, ficaremos menos ansiosos acerca de todas as coisas, acerca de nossas próprias vidas. Por isso, não armazene ingratidão. Como disse a poeta e slammer Mel Duarte, não guarde ingratidões. Isso machuca o peito. Já se passaram tantas gerações e o futuro sempre será incerto. Faça o oposto. Some gratidão. Há um famoso hino cristão composto por Johnson Oatman Jr., chamado Count Your Blessings. Conta tuas bênçãos. Tente contar as bênçãos, os presentes, os dons, as graças que você recebeu em apenas um dia, diz o hino. Esse pode ser o melhor conforto no meio dos momentos difíceis da vida. É preciso aprender a parar na correria da vida e a contar tudo de bom que já recebemos. Certamente as grandes bênçãos, certamente os dons completos, mas também os abundantes e pequenos dons que recaem sobre nós, inclusive aqueles que são apenas parciais.